Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, os amigos que estão sempre aí antenados na nossa programação. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de maio de 2019, 4 de maio de 2019. Um beijo grande para os amigos que estão sempre ligados e acompanhando a nossa programação, né? A gente quer agradecer a companhia de todos que estão sempre aí antenados no nosso programa. Minha gente, hoje é dia 4 de junho e se celebra hoje o dia do agrimensor e Dia Mundial contra a Agressão, né? Dia do agrimensor e Dia Mundial contra a Agressão. E a agressão contra quem? A agressão infantil, né? Nós estivemos aí acompanhando aquele episódio de duas mulheres que em Brasília violentaram uma criança, né? Filho das mulheres que tinham eram um casal gay, né? E violentaram uma criança, esquartejaram uma criança. Nós vimos agora, isso aí está sendo amplamente comentado aí no noticiário. Infelizmente, são situações que nós vemos aí no nosso dia a dia. Seguindo em frente aqui com o nosso programa Flávio Azevedo, minha gente, eu quero começar aqui o nosso programa, além de destacar esse ponto, eu gostaria de, nesse momento, começar aqui o programa Flávio Azevedo, fazendo aqui uma homenagem ao meu amigo Fábio Augusto Magalhães. Ontem, logo depois que eu saí aqui do programa, eu passei aqui no Cemitério Parque Jardim das Acácias para dar lá um abraço na família do Fábio Augusto Magalhães, meu amigo de enfermagem, né? O Fábio, tive a oportunidade de escrever, está disponível na minha página do Facebook, o texto que eu escrevo em homenagem ao Fábio Augusto. Fábio faleceu e foi sepultado ontem aqui no Parque das Acácias. Conheci Fábio, nós tínhamos 18 anos no curso técnico de enfermagem, e Fábio fez parte de boa parte aí da minha vida, né? Trabalhamos juntos no hospital da Civarga de Rio Bonito, na condição de técnicos de enfermagem, estudamos juntos, nos formamos na mesma turma de 1994. Foi um cara que durante mais de 10 anos esteve aí perto de mim, né? Um colega de trabalho, uma figura muito bacana, morador aqui, inclusive, do Parque das Acácias, aqui próximo aqui à emissora. Por conta da minha atividade na comunicação social e por conta dele ter continuado na enfermagem, a gente se via pouco nos últimos anos, mas de um tempo para cá eu encontrava Fábio sempre participando do Treinão Rio Bonito, o Treinão RB, que é aquela galera que caminha, que corre, né? O Fábio vinha muito empenhado nessa questão da saúde. Eu tive a última vez que eu conversei com ele, inclusive rapidamente, foi no Treinão de Abril. O Treinão de Abril foi o aniversário de 3 anos de atividades do Treinão. O Fábio estava lá, junto com a sua esposa, né? E eu estava comentando, brincando com ele, né? Rapaz, está fininho, e tal. Ele estava me dizendo que perdeu bastante peso, depois que começou a correr, caminhar. E assim, minha gente, o que aconteceu foi que o Fábio é mais uma daquelas pessoas que pôs termo à existência dele, né? O Fábio cometeu um suicídio. E ontem, conversando com os colegas da enfermagem, com integrantes da família, sobre esse assunto, apesar de não aparentar quando estava assim próximo da gente, mas as pessoas que estavam bem mais próximas sabiam dessa situação e por conta desse mal do século chamado depressão, nós perdemos o nosso amigo. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para deixar mais uma vez o meu abraço aos familiares. Ainda estamos nos perguntando por quê, como que pode uma situação dessas, né? 45 anos tinha o Fábio, né? Mesma idade que eu, tanto é que nós estudamos juntos, né? Eu faço 45 em dezembro, ele é alguns meses mais velho que eu. Mas não podemos eu não posso deixar de começar o nosso programa pegando uma carona. Na verdade, minha gente, aqui em Rio Bonito é o terceiro episódio com um colega da saúde
que acaba cometendo aí um suicídio por conta da história da depressão. São 3 colegas no período de 2 anos, foram 3 colegas que nós perdemos. O Fábio agora, na noite de domingo para segunda-feira. Há um tempo atrás, a dona Célia, lá gente, que as pessoas conheciam como a irmã Célia, né? Lá da Serra do Sambê, minha vizinha, durante bastante tempo conheci Célia desde menino. E uma outra colega nossa, um tempo atrás, no bairro Monteiro Lobato, que também faleceu em virtude disso. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade para começar o nosso programa falando especificamente dessa história de depressão. Eu já recebi, em algumas oportunidades aqui do nosso programa, o pessoal aí do Centro de Atendimento Psicossocial, né? A Ana Célia, quando ainda estava respondendo pelo setor, teve aqui 2 vezes no nosso programa tratando desse assunto, tratando dessa questão da depressão, do suicídio. O mês de setembro ele é dedicado a essa questão do suicídio, mas parece, minha gente, que nós ainda não atentamos para essa questão do suicídio. Eu conversava ontem com alguns colegas aliás, quase todos os colegas que se formaram comigo, que trabalharam comigo no hospital, boa parte deles estavam ontem lá no funeral do Fábio, e todos eles contando histórias de pessoas que sofrem com a depressão, colegas de trabalho que estão em depressão, situações de pessoas que já tentaram o suicídio e, graças a Deus, não conseguiram consumar o ato, né? E é um problema que tem atingido a sociedade moderna. E, infelizmente, parte da nossa sociedade vem encarando, vem tratando a depressão como frescura, como falta do que fazer. Quando é no caso das mulheres, é falta de arrumar um marido; quando é o caso dos homens, é falta de arrumar uma mulher, falta de arrumar um trabalho, e etc, etc, etc. São as questões, são algumas das argumentações que eu vejo as pessoas utilizando para tratar desse assunto, depressão. Minha gente, não é conversa fiada, não. Aqui em Rio Bonito, se não for o 7º, 6º ou 7º, 8º episódio, num espaço de 3 anos, de suicídios que nós estamos contabilizando aqui na nossa cidade. Não há muito o que fazer, porque os médicos ainda não conseguem tratar desse tema, porque é uma coisa que está lá dentro do íntimo de cada um, da cabeça, sobretudo quando descamba para essa questão da tentativa contra a própria vida. Não existe essa questão de mulher, de homem, todos estão sendo atingidos. Não existe a questão de classe social, não existe essa lógica do emprego, se tem dinheiro, se não tem grana, porque aqui em Rio Bonito, por exemplo, os episódios que nós estamos acompanhando, tem gente que tinha uma condição financeira muito boa, tem outros que nem tanto, mulher, homem, alguns tinham uma boa participação dentro da sua igreja, né? E aí tem aquele pensamento também, por vezes, que as pessoas dizem que não, isso é falta de Deus no coração. E algumas pessoas que eu conheço que acabaram cometendo suicídio eram pessoas que tinham até alguma atividade e participação importante nas igrejas que frequentavam, né? Não é aquela pessoa, porque está sem Deus. Não, pelo contrário. Eram pessoas que estavam ali buscando. Então, minha gente, é um assunto que nós precisamos conversar. Nós precisamos discutir, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, né? Conversar com as nossas famílias. E o texto que eu escrevi ontem em despedida ao nosso amigo Fábio Augusto, eu disse que nós precisamos olhar menos para o celular e para as vitrines e olhar mais no fundo dos olhos dos amigos, né? Por vezes a gente conversa com as pessoas que nos cercam no trabalho, em casa, na rua, e a gente não tem aquele olhar no fundo dos olhos para fazermos a leitura do que está acontecendo, né? Nossa sociedade meio que vive numa bolha e todos nós acabamos sendo enredados por essa questão. E aquelas relações mais profundas, até porque o ser humano ele parece uma manada de porco-espinhos, né? Nós vivemos
espetando o outro, né? E aí nós, até numa questão de autopreservação, e para não ter aborrecimento, você acaba se afastando das pessoas, porque aí você se afastando das pessoas, você consegue diminuir também o índice de fofoca, de disse-me-disse, de gente se metendo na sua vida. E, minha gente, acaba que por conta desse tipo de defesa, muitas pessoas estão ilhadas em torno de si mesmo, essa é uma das razões para a depressão. Os corações não se abrem para falar o que tem lá dentro, no mais profundo do coração, porque a gente fica pensando o que fulano vai dizer, o que fulano vai pensar, o que dirão de mim, né, o que se falará. E, por vezes, nós vamos carregando inúmeras agruras, inúmeras angústias no coração, na mente, no mais profundo da alma, e acontece esse tipo de episódios. Não estou aqui tentando justificar, nem condenando ninguém. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, pegando uma carona no ocorrido com o nosso amigo, que acabou ontem falecendo em virtude desse ato, muito triste, acaba sendo muito dolorido para todos nós, porque no domingo, por exemplo, o nosso amigo Fábio postou uma foto tirada no Strava. O Strava é um aplicativo que os corredores utilizam para mensurar quantos quilômetros correu, a velocidade, né, e tal. É um aplicativo especificamente para isso. E ele produz as imagens, né? E a galera posta no Instagram, posta no Facebook, para mostrar que está em forma, mostrar que está superando os limites. E o Fábio, no domingo, mais ou menos na hora do almoço, postou uma foto bacana, correndo aqui na Via Verde, né? E quando chega na segunda de manhã, a gente recebe essa notícia tão triste, tão dolorida, né? Que acaba... no meu caso, por exemplo, quando eu recebo essas notícias, a primeira coisa que eu faço é refletir, pensar na existência da gente, né? Eu lembro bem, conversava com a minha esposa em casa, que eu lembro que quando eu era menino, eu via os amigos dos meus avós partindo. Tanto o meu avô Quinca, pai do meu pai, quanto o meu avô Mauro, né? Eu via as pessoas da idade dos meus avós, do convívio dos meus avós, se despedindo da vida, né? De vez em quando, poxa, seu fulano faleceu, seu fulano, dona fulana faleceu. Eram pessoas que eram do convívio da geração dos meus avós. Os anos foram passando e eu comecei a ver pessoas do convívio dos meus pais falecendo. Pessoas da geração dos meus pais falecendo. Até que foi também o meu pai, em 2014. E aí eu lembro que eu sempre comentava com algumas pessoas, está se aproximando a nossa vez. E, minha gente, quando acontece de uma pessoa muito próxima de você, um amigo, um colega de trabalho, alguém que conviveu contigo durante bastante tempo, com a idade muito similar à sua, embora tenha sido uma morte prematura e da maneira como foi, mas o que me ocorre é isso, é que se aproxima cada vez mais a hora de nos despedirmos também, né? E eu aproveito a oportunidade para fazer aquela pergunta do Mário Sérgio Cortella, que é filósofo. Eu gosto muito dos pensamentos do Mário Sérgio Cortella, onde ele pergunta qual é a tua obra, né? O que nós vamos deixar por aí, porque a partida é inevitável, mas o que nós iremos deixar especificamente de legado para nossos filhos e netos, para as gerações futuras, como eu serei lembrado, né? Penso que isso é extremamente importante, a gente pensar sobre isso. A hora está chegando, a fila vai andando, né? E eu acho que todos nós devemos pensar um pouco, bastante sobre isso. Pensar um pouco, não pensar, mas bastante sobre isso. E para a gente mudar de assunto, puxar aqui um intervalinho comercial, eu queria aproveitar aqui, então, a oportunidade, mais uma vez, de deixar aqui meu abraço, meu carinho, meu afago à família do meu amigo Fábio Augusto, aos colegas, né, de trabalho, aí, os amigos de turma, de enfermagem. Todos nós estamos assim, consternados com o que aconteceu e, ao mesmo tempo, surpresos e apavorados, porque muitos de nós não sabíamos da profundidade
do problema, aqueles que estavam mais próximos é que conheciam um pouco mais a realidade, a luta que o nosso amigo vinha enfrentando. E aproveito para deixar aqui essas reflexões sobre o assunto depressão. É um mal que tem afligido inúmeras pessoas. Penso que a depressão, junto com as drogas, é o mal do século. E, por vezes, em algumas ocasiões, essa questão da depressão ela se junta com as drogas e aí destrói ainda mais a vida das pessoas. Eu conheço inúmeras histórias nessa direção também. E, minha gente, o caminho, o que nós podemos fazer para evitar esses problemas como um todo é especificamente nós dialogarmos um pouco mais com aqueles que estão ao nosso lado, conversarmos um pouco mais, né? Perdermos um pouco aquela reserva que nós temos de julgar as pessoas quando escutamos algumas histórias. A pessoa, por vezes, abre o coração para a gente, buscando uma palavra de conforto, uma palavra amiga, um afago, um abraço, e ele recebe um julgamento, um dedo em riste. Todos nós fazemos isso, em algum momento já fizemos isso, e penso que está na hora da gente ser um pouco mais compreensivo e entendermos que todos nós somos seres humanos passíveis de falhas, de fracassos, de derrotas. As vitórias e triunfos também estão em ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, mas as derrotas e momentos difíceis também estão aí. E, minha gente, nesse mundo louco que nós vivemos atualmente, por vezes, os momentos negativos eles são bem maiores do que os momentos positivos. E a gente precisa ter maturidade e sobretudo, sobriedade para tratarmos desse assunto, olharmos para o nosso próprio umbigo e percebermos onde o calo está apertando e ter a paciência e a tranquilidade de ouvirmos e entendermos um colega, uma pessoa, alguém que esteja precisando de uma mão estendida, precisando de um abraço, precisando de um ombro para chorar, precisando de um ouvido para ouvir. E eu gostaria de fechar essa reflexão lembrando de um fato que aconteceu comigo no tempo que eu atuava na enfermagem. Eu trabalhei no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência durante 3 ou 4 anos, no SAMU, aqui de Rio Bonito, e lembro que recebi a missão de ir à casa de uma senhora que estava com problemas, no centro de Rio Bonito. Chegando por lá com o nosso motorista, nós encontramos uma senhora chorosa, triste, com uma pressão muito alta, visivelmente tensa, e depois de verificar sinais vitais, perceber que o problema dela era exatamente aquela hipertensão, estava mexendo com o sistema todo dela, né, emocional e tudo. Começamos a conversar com aquela senhora de aproximadamente seus 60 anos, e ela começou a contar que naquele dia era aniversário dela e que ela estava aguardando o filho dela, que trabalhava no Rio de Janeiro, vir almoçar com ela, um compromisso que o rapaz tratou com ela, e ela havia preparado um almoço, um banquete, porque o filho estava vindo para celebrar aquela data importante com ela. Mas aí, por volta de 10h30 da manhã, o filho ligou dizendo que o carro tinha tido um problema na ponte Rio-Niterói e ele não poderia chegar. Ele viria um outro dia dar um beijo, um abraço nela por conta do aniversário. E eu percebi que aquela senhora ela estava extremamente angustiada exatamente por conta dessa situação. E no meio da conversa, enquanto ela narrava a sua desdita para mim e para o motorista que estava junto comigo, você não quer almoçar com a gente? Não quer almoçar comigo? E, minha gente, era um pouco meu isso, né? Na casa dos pacientes, quando eu visitava, quando eu atendia, eu somente tomava água. Eu nunca fui muito eu não sou muito bom de boca, né? De estar comendo, bebendo, a não ser nos momentos necessários, mas eu nunca fui de estar comendo na casa das pessoas e tal.
Tem algumas pessoas que conseguem me conquistar e eu fico mais à vontade, e aí fico um pouco mais à vontade na cozinha. Mas geralmente eu sou muito comedido nessa questão, sobretudo quando a gente não conhece as pessoas. E eu sempre tive esse protocolo comigo. Mas naquele dia eu achei por bem aceitar o convite para almoçar com aquela pessoa. O motorista olhou para mim meio que de rabo de olho, tipo assim, pô, você não é disso? E eu falei com ele, não, nós vamos almoçar aqui com ela. E ela nos serviu o almoço, conversando, contando a história da vida. Ela já era uma viúva, falou, lembrou do esposo, contou histórias, falava bastante do filho, né? Tratava bastante do filho dela. Então, assim, minha gente, para encurtar a nossa conversa, aquela paciente, depois de uma hora que nós estávamos dialogando, a gente terminou de almoçar, ela ofereceu a sobremesa, né? Eu falei, beleza, vamos de sobremesa. O motorista novamente olhou para mim com aquela cara de não acreditando muito no que estava acontecendo. Ficamos mais ou menos 1h20 na casa daquela paciente. E depois desse tempo, eu verifiquei a pressão dela novamente e estava no incrível 12/8. Eu não mediquei aquela senhora, não levei ela para o hospital, não internei, apenas emprestei o meu ouvido para ela falar, para ela externar suas angústias, e penso que eu e o nosso motorista do SAMU naquele dia, nós fizemos o papel de filho daquela senhora que ela guardava para almoçar no dia do seu aniversário. E deixamos ela feliz, alegre, contente, satisfeita e com a pressão controlada, e fomos embora. Então, minha gente, eu penso que, para começar o nosso programa aqui, sinceramente, eu penso que nós estamos precisando ser um pouco mais, ouvirmos um pouco mais as pessoas, né? Precisamos dialogar um pouco mais. E essa loucura, essa velocidade que o mundo exige que nós estejamos o tempo todo resolvendo um monte de coisas, né? Esse monte de equipamento, você que está me vendo aí, está vendo esse monte de equipamento aqui na minha frente. Eu tenho 2 computadores, uma mesa de som, um telefone, e 2 rapazes ali fora da Connect Internet que estão querendo consertar a internet aqui da rádio, e eles devem estar com pressa também, estou eu aqui falando para caramba, né? Então a nossa vida é uma correria louca, e de vez em quando alguém não suporta isso e lá se vai por conta de um suicídio, por conta de uma depressão, e nós precisamos ser um pouco mais pacientes e emprestarmos mais o nosso ombro, o nosso ouvido, o nosso tempo àqueles que estão à nossa volta.